totalmente escondido, porque o professor Boquinha me ameaçou o irmão Walter. Ele tá ameaçando pegar a gente e fala 17 idiomas, ele que deu aula de física atômica pro Oppenheimer, ele que criou a fórmula da Coca-Cola, foi ele que nocauteou o Mike Tyson e o Evander Holyfield no auge das carreiras deles. Eu tô com medo dele, eu vou ter que gravar esse vídeo assim, viu, irmãos? Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus esteja sobre todos. Estou aí com mais um vídeo para o nosso canal. Esse vídeo é um vídeo um pouco polêmico e como estamos aí nessa onda de vídeos sobre a Trindade, eu tenho recebido muitas críticas dos irmãos das Testemunhas de Jeová, alguns me xingando, até algumas ameaças, e por isso, aproveitando essa onda, eu quero estar gravando aí esse vídeo. Se o cristão pode ou não pode fazer transfusão de sangue, doar sangue, segundo a torre de vigia, não pode. Não pode doar sangue, eles dizem que não pode. Porém, hoje, fica a critério, já mudou um pouco, fica a critério. Nessa página, vocês veem que primeiro diz não pode, amedronta o cristão, e depois diz fica a critério de cada um. Né? Primeiro amedronta, é pecado, etc, etc. Eles citam vários versículos, entre eles iremos abordar Levítico capítulo 17, verso 10, e Atos capítulo 15, que são os textos mais usados por eles para defenderem essa ideia que transfusão de sangue é pecado. E quando a gente olha na Sentinela de 15 de novembro de 1892, o comentário de Charles Taze Russell, falando sobre Atos 15, não é isso que ele diz, falando ali sobre o texto que iremos abordar agora. Nessa sentinela, a gente não encontra ela mais no site, no aplicativo nejw.org, pois eles retiraram essas sentinelas mais antigas, é aquela que vinha ainda com uma cruzinha assim, desenho da torre e as cruzinhas, aí essa não é encontrada mais no aplicativo, e nela que Charles Taze Russell faz este comentário. Eles citam Levítico 17, versos 10 a 14. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue, e eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Eles citam esse texto e mais alguns textos, um pequeno apanhado de textos, e citam Atos capítulo 15, que iremos ler agora. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. E o verso 28 e 29, eles repetem esse verso também. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolo, bem como do sangue, da carne de animais sufocado e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas farei bem se vos guardares. Saúde. Ou seja, eles citam esses textos, e em especial esse texto diz que essa prescrição é para os judeus e gentios, a prescrição de não poder comer sangue, mas quando vemos esse texto, essa citação, que é a mesma citação que é encontrada em Levítico capítulo 17, se a gente ler o verso 21, aqui ainda diz: porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Ou seja, as prescrições que são dadas aqui são as mesmas que são dadas no Antigo Testamento, tanto para judeu quanto para gentil. O gentil que vivia entre o povo de Israel também deveria abster-se de sangue. Mas o que a Bíblia diz realmente sobre sangue, transfusão e doação de sangue? Nada. A Bíblia não diz nada, certo? Quem disse isso? Eles usam o argumento que se você come, a comida vai para o estômago, do estômago para o intestino, e no intestino é absorvida ali pelos capilares e cai na corrente sanguínea. Obviamente, tudo que você come vai para o sangue. E se você recebe transfusão de sangue, que já é direto na corrente sanguínea, é como comer sangue. E obviamente sangue intravenoso, assim como sonda, que é dado soro, é o mesmo que comer sangue. E assim, a Bíblia diz que é pecado, não podemos comer sangue. Parece lógico, né? Só parece. Né? A Bíblia, meus irmãos, não fala nada. Nada fala sobre sangue de seres humanos. Ela não fala nada. Usarei a mesma lógica deles para vocês entenderem. Em Levítico 19, Levítico 3, 17 diz o seguinte: estatuto perpétuo será durante as vossas gerações em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma, nem sangue jamais comereis. Levítico 19, 26, teremos apenas a parte A. Não comereis coisa alguma com sangue. Pela lógica deles, usando a mesma lógica deles, eu não posso comer nada com sangue. Nos dois textos que vimos, deveríamos derramar o sangue, não poderíamos comer nada com sangue. Veja bem a lógica deles. Então eu posso comer a carne, porém devo derramar o sangue. Nessa lógica, se aplicarmos esses textos para o sangue do ser humano, então eu posso comer a carne do ser humano, basta derramar o sangue. Então está liberado agora comermos carne de ser humano. Essa é a lógica deles, eles não entenderão isso. O sangue de animais era sagrado para os judeus e era usado apenas nos rituais de expiação, sendo manipulado pelo sacerdote, sumo sacerdote, a fim de fazer expiação pelos pecados. A Bíblia nada fala sobre o sangue de seres humanos. A Bíblia não faz menção alguma de sangue de seres humanos. E eles ensinam e dizem que não devemos recebermos transfusão de sangue e nem fazermos doação de sangue, porque isso é pecado, mas o que a Bíblia ensina, na verdade, de acordo com 1 João 3,16, é que devemos dar a nossa vida em favor dos irmãos. Assim como Jesus deu a vida dele por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E usando a lógica deles, eu irei ler os textos para vocês entenderem como eles usam esta lógica. Levítico 17, verso 10 e 11. Qualquer homem da casa de Israel
ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue, e eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Esse texto, se analisarmos no original, aqui aparece algumas vezes a palavra alma, né? A palavra aqui em hebraico nefesh, e é interessante que quando a gente olha o texto no verso 11, porque a vida da carne está no sangue, aparece nefesh, ou seja, porque a nefesh da carne está no sangue, e eu vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa nefesh, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vossa nefesh, da vossa alma também. Se entendermos a lógica deles, está parecendo confuso, mas vocês entenderão, eles dizem porque a vida da carne está no sangue, ou seja, a nefesh, a alma da carne está no sangue. Se a alma da carne está no sangue, porque a vida da carne está no sangue, ou seja, a nefesh da carne está no sangue, sendo assim, sangue é alma, sangue é nefesh. E, na lógica deles, se sangue é alma, veja como fica a leitura de 1 João 3, verso 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e que devemos dar nossa vida pelos irmãos. Interessante nesse texto que, se olharmos também no original, aparece: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua psche por nós, sua alma por nós, e devemos dar a nossa psche pelos irmãos. Interessantíssimo esses textos, que aqui, se olharmos no original, diz: nisto conhecemos o amor, porque Cristo deu a sua alma por nós e devemos dar a nossa alma pelos irmãos. Olha que interessante. Se o sangue é a alma, de acordo com Levítico capítulo 17, verso 10, que eles também usam dessa forma. Se o sangue é a alma, e aqui diz que devemos dar a nossa alma pelos irmãos, então devemos doar o nosso sangue para os irmãos. É incoerente a forma que eles argumentam, mas a lógica é essa. Se a vida da carne está no sangue, o sangue é a vida, é a alma, então Cristo deu a sua alma por nós, devemos nós dar a nossa alma, nosso sangue pelos irmãos. E a Bíblia ensina que o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte, e Cristo fez tudo para a vida eterna. A medicina é, ao meu ver, uma ferramenta de Deus aqui na Terra para prolongar os dias de vida dos seres humanos contaminados pelo pecado. A doação de sangue é uma dessas ferramentas utilizadas pela medicina. E aí eles dizem que não podemos doar sangue, estão, entre aspas, fazendo uma apologia à morte, aquilo que o pecado trouxe para o mundo, eles estão favorecendo o pecado e não a vida que é mostrada nas Escrituras, por causa de uma interpretação que é uma interpretação um pouco estranha ao texto. Dados nos mostram que desde 1945, aproximadamente 70 mil irmãos das Testemunhas de Jeová vieram a falecer por não aceitarem transfusão de sangue. A popularização da transfusão de sangue foi ali por volta de 1822 e a criação dos Russelitas, o início ali da fundação da denominação das Testemunhas de Jeová foi por volta do ano 1870. De 1870 até 1845, eles permitiam que os irmãos fizessem transfusão de sangue, aceitassem sangue. A partir de 1845 até hoje, que eles dizem que não podemos receber de forma alguma sangue, aceitarmos transfusão de sangue. E ainda dizem que a Bíblia proíbe transfusão de sangue, que na lógica deles, aceitar sangue transfundido é o mesmo que comer sangue. E ultimamente eles dizem que não pode, mas fica a critério, ou seja, vem mudando novamente. Antes de 1945 podia, de 1945 até mais ou menos essa nossa época, não pode, e agora já pode e fica a critério. Daqui a pouquinho eles vão dizer que pode. Será que a Bíblia mudou? Será que alguma coisa na Bíblia mudou? Ou é a interpretação ioiô, que vai e volta, uma hora pode, outra hora não pode? Interessante que nem os judeus, ninguém tem essa interpretação singular de que Levítico 17, Atos 15 são menções a transfusões de sangue. Ninguém tem essa interpretação singular, essa interpretação peculiar das Testemunhas de Jeová. Interpretação esta que tem custado a vida de vários irmãos sinceros da denominação das Testemunhas de Jeová. Uma testemunha de Jeová que morre por não aceitar transfusão de sangue é semelhante a um homem-bomba que também morre, mas não em nome de Deus, e sim em nome da religião, fazendo a vontade não de Deus, mas a vontade de homens. Estranho que essa doutrina vem mudando ao longo do tempo, assim como várias outras doutrinas e até mesmo o nome da denominação dos Irmãos das Testemunhas de Jeová. E é estranho que na época do nascimento ali do professor Boquinha, na década de 70, vacinar não podia, era errado, era pecado. Doação de órgãos não podia, hoje pode. Vacinar não podia, hoje pode. Receber albumina, que é um componente do sangue, não podia, hoje pode. Ou seja, imagine a cabeça de um pai que perdeu um filho, que perdeu uma esposa por não aceitar a transfusão de sangue e vendo que hoje pode. E pensar, naquela época não podia, eu pedi a esposa, pedi o filho, e hoje pode. E eles dizem que não pode e hoje pode. Só que na verdade eles dizem que não pode, mas estão sim recebendo transfusões de sangue. Eles dizem que, ao meu ver, é uma incoerência gigantesca. Eles dizem que não aceitam transfusões de sangue, que não aceitam sangue, mas eles aceitam frações, porções de sangue. E ainda dizem que as frações, as porções do sangue não é o sangue, né? É aquela lógica do bolo, que o leite, o ovo não é o bolo, só que a forma inversa é ao contrário, né? O sangue é o mesmo que um adventista dizer que não come carne de porco, mas come bacon, que bacon não é o porco. É essa a lógica que eles usam para
tentar explicar a incoerência de não aceitarem sangue, mas aceitarem frações de sangue. Hoje eles aceitam hemofílico, acho que é o fator 8, aceitam albumina, aceitam frações de glóbulos vermelhos, de glóbulos brancos, de plaquetas, e antigamente não podia, eles até fazem uma divisão de frações primárias e frações secundárias. As frações primárias não podem, as frações secundárias podem. E ainda dizem que as frações não são sangue. Mas por que uma parte das frações não pode? Essa sim, então, é o sangue, e a outra parte pode. Essa que é a incoerência dos irmãos das testemunhas de Jeová. E eles aí vêm com aqueles discursos, que o sangue contamina, que o sangue faz mal, que tal médico falou que o sangue faz mal. Eles pegam dados de pesquisas que trabalham com a exceção e não com a regra. Um exemplo, a cada 1000 pessoas que receberam transfusões de sangue, uma foi contaminada, teve algum tipo de contaminação. Eles pegam essa exceção e trabalham como se fosse a regra. Fazem toda aquela cortina de fumaça, não porque a transfusão é perigosa e não pode, pegando a exceção e não a regra. Eles esquecem que só nos Estados Unidos hoje, cerca de 12.000 pessoas são salvas por transfusões de sangue por dia. 12.000 pessoas são salvas por dia por causa da transfusão de sangue. Eles não pegam esses dados, eles pegam os dados, a exceção de uma ou outra pessoa que contaminou, que teve um problema decorrente da transfusão de sangue. E aí fazem todo aquele escarcel, aquela cortina de fumaça e não respondem por quê que, segundo eles, a Bíblia proíbe transfusão de sangue. Segundo eles, transfundir sangue é o mesmo que comer sangue. E se a Bíblia proíbe comer sangue, que é o mesmo que transfundir sangue, eles não explicam se transfusão de sangue é pecado, por que transfusão de uma parte do sangue pode? Quais os textos, ou qual o texto que eles usam e se embasam para dizer que o sangue não pode, mas uma fração do sangue pode, uma parte do sangue pode? Isso é uma incoerência que tem, como eu disse, levado muitos irmãos sinceros ao falecimento, devido a uma interpretação singular que somente as testemunhas de Jeová têm, e que ora pode, ora não pode nada, ora pode uma parte, e isso é um pouco complicado. Eu gostaria que os irmãos que fazem vídeo, me criticando, me refutando, que fizessem vídeo não criticando, o relógio do canal dele é um relógio com os algarismos romanos, esse relógio não era desse formato, era em outro formato, isso está errado. Não, quero que vocês respondam com sinceridade por que a doutrina vem mudando, por que antes podia, depois não pode, agora está a critério, e qual é a base para dizer que pode receber frações de sangue, sendo que vocês usam um texto para dizer que não pode o sangue, mas e qual texto vocês usam para dizer que pode uma fração do sangue? Eu gostaria que esclarecessem essa minha dúvida, e que, ao meu ver, é uma incoerência. E eu gostaria de convidar todos os irmãos para a live que acontecerá na sexta-feira, onde eu e o irmão Walter falaremos um pouco sobre a tradução do Novo Mundo, sobre as traduções peculiares dessa versão, que é utilizada somente pelos irmãos das Testemunhas de Jeová. Sexta-feira, às 21 horas, eu e o irmão Walter estaremos falando sobre isso. Espero vocês lá. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado, não com o intuito de criar discórdias, problemas ou até disseminar ódio. Eu queria que os irmãos sinceros que seguem as doutrinas que são peculiares dos irmãos da Testemunha de Jeová vissem esse vídeo e entendessem que essa ideia que pode, ora não pode, é uma ideia incoerente, que a Bíblia não dá base nenhuma para a transfusão de sangue de homens, sempre quando é mencionado na Bíblia, é mencionado sobre sangue de animais, e que eles possam ter o conhecimento e o discernimento daquilo que a Bíblia ensina e que não ensina, e tenham vida longa e vida eterna que só há em Cristo Jesus. Entrevistaremos agora um aluno de hebraico do professor Boquinha. Boa noite. Aí eles vão falar camboiá, que é boa noite no caso. Por exemplo, nós estamos o it, o ne, o san, chegou o rokurite, ratikiu, dio, de it, de unir, o san, o xe, de gori, o roku, de rati, e de o rati, de kiu, niju, niju it, nijuri, niju san, niju xe, niju gori, ro rati, niju kiu, niju xe, niju rati, e sandiu it, sandiu ni, sandiu